Olá, o Vida e Companhia de hoje vai falar sobre a profissão de auditor fiscal e para isso nós vamos conversar com o Rodrigo Espada, que é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo e presidente da FEBRAFIT, a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, e também da AFRESP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer recebê-lo. Eu começo perguntando, na prática, o que faz um auditor fiscal? Legal, Ilka. Primeiro, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de me falar com vocês. Cumprimento aqui o trabalho relevante que vocês fazem na Rede Alesp e deixo um abraço para o André do Prado, meu amigo, presidente da Alesp. O trabalho do auditor fiscal, ele é complexo, né? Muita gente acha que muitas vezes o trabalho do auditor fiscal é fiscalizar. Mas ele é muito mais que isso, porque ele é o responsável por trazer todo o sistema de arrecadação de tributos que irriga a atividade estatal, qualquer uma delas. É claro, a gente consegue imaginar que não se faz nada sem dinheiro. Sim. Então, para o Estado, para o município, para a União funcionarem, eles precisam de recurso. E o recurso se dá como, né, no Estado? Através da tributação, impostos, especialmente, contribuições sociais. E isso é feito pelo auditor fiscal. É quem cria, né, toda a base, o amparo da administração tributária. A administração tributária é o braço arrecadador do Estado, é a máquina de arrecadação do Estado. Então a gente trabalha com legislação, trabalha com fiscalização também, trabalha com sistemas de informação. Então é um trabalho muito complexo e com toda a complexidade necessária para arrecadar, por exemplo, em São Paulo, quase 300 bilhões de reais, para que o Estado tenha dinheiro para segurança, saúde, educação, justiça, legislativo. Sim, esse valor que é arrecadado por meio dos impostos, né, eles são investidos, como você falou, em diversas áreas essenciais para a população. Mas, Rodrigo, na prática, como que esse valor é arrecadado? A gente sabe que, por exemplo, eu vou utilizar o transporte público, eu sei que ali eu pago algum imposto, estou pagando parte de imposto. Eu vou comprar um remédio na farmácia também. Como que funciona esse cálculo, por exemplo? Aqui no estado de São Paulo, ele é diferenciado de outros estados, né? Olha, exatamente, é assim, olha. A tributação só pode se dar por meio de lei. Desde a Carta de João Sem Terra, na Inglaterra, quando a gente tinha monarcas absolutistas que podiam, naquela ocasião, aumentar tributo, diminuir tributo e surpreender a população até tendo que pagar mais, houve uma revolução e aí esse rei, na época, fez uma carta colocando que não se poderia mais, até para não cair, né? Porque a maioria das revoluções sociais que acontece por questões tributárias, de impostos. Colocou que não faria mais aumento de tributo sem passar pela casa do povo. Então, a legislação tributária é o que dá amparo a qualquer atividade do auditor fiscal ou do Estado. Não se pode cobrar tributo sem lei. E quem decide essas legislações? São os representantes do povo. Sim. São quem representa eles indiretamente. Quem nos representa, melhor dizendo. Quem nos representa indiretamente e faz as leis falando. Olha, vamos implementar IPTU, implementar ICMS, IPVA. O estado de São Paulo são esses. IPTU não, tá? ITCMD, que é a tributação sobre heranças e transmissão causa mortes e doações. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e o ICMS hoje, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é este que você falou, que é o que mais arrecada. 85% da nossa arrecadação, aproximadamente, ou mais, vem dessa tributação que está embutida no preço de tudo que a gente compra. Entendi. Então, quando a gente compra uma poltrona dessa aqui bonita e paga R$1.000, a gente não sabe e não vê. Mas aqui, nesse preço que você está pagando, a empresa, a indústria, o comércio, o atacadista tem que recolher um percentual do que eles vendem do imposto que está embutido ali, chamado ICMS, para o Estado. É uma forma de tributação mais fácil, né? Porque atinge todo mundo, porque todo mundo consome e as pessoas não veem que estão pagando.
Diferente de quando se paga um boleto de PVA que você sabe ou o de valor. PTU, que você sabe exatamente quanto está pagando e sente sair do seu bolso. O imposto indireto, que a gente chama que é essa tributação sobre o consumo, você paga e muitas vezes não vê que está pagando, ele é opaco. Entendi. Agora, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Existe uma lei hoje que pede que o imposto, por exemplo, eu fui ao mercado, gastei R$200. Na nota fiscal tem ali o valor aproximado de tributos que está sendo pago naquela compra. Existe, mas eu posso te dizer que por isso você usou a palavra perfeita, tecnicamente perfeita. Um cálculo estimado. Estimado. Porque quando saiu essa legislação, saiu que tinha que colocar o valor exato dos tributos. Aí, quando as empresas foram se organizar os sistemas de informação, não se sabe qual é o valor exato, ninguém sabe. Porque são muitos tributos, é cumulativo. Porque quando você compra essa cadeira, no exemplo que eu estava dando, pagou R$1.000, a empresa que está vendendo sabe o valor aproximado que ela está pagando, mas ela não sabe o valor que foi pago e está embutido no preço dessa cadeira que o contador pagou, que o advogado que ela contratou pagou, que o publicidade que ela contratou pagou, porque quando ela comprou serviço de publicidade, aquela empresa também pagou imposto e aumentou, colocou um imposto nesse valor do produto. E aí, quando ela comprou esse serviço, encareceu essa cadeira. Por isso que a gente fala de cumulativo, né? Impostos incidindo sobre impostos. E aí essa empresa não tem condição de calcular quanto que os antecessores todos, Sim, desde o início da cadeia produtiva, pagou de imposto para falar que nessa cadeira tem tanto de imposto. Entendi. E aí ficou um valor estimado, porque senão as empresas estariam descumprindo a lei. Sim, e é importante a gente falar sobre isso, né, Rodrigo? Porque a gente tem a impressão, e talvez não seja só a impressão, de que aqui no Brasil nós pagamos muitos impostos, né? Sim. Mas é interessante também que toda a população entenda, como você falou agora, essa cadeira ela foi fabricada, mas o imposto não foi pago somente pelo fabricante da cadeira, mas pelo transportador da cadeira, pelo lojista que vai revender a cadeira, enfim. E aí é uma cadeia que vai fazer esse funcionamento existir. Mas é interessante que a população entenda por que esse imposto é arrecadado, né? Perfeito, é a função social do tributo. É o dever fundamental de pagar tributos. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém gosta de pagar imposto. Eu conheço tudo quanto é tipo de gente. Tem gente que gosta das coisas mais esquisitas e estranhas. Né? Meu pai gosta de jiló, eu odeio jiló. E tá tudo bem, faz parte. Né? Porém, eu nunca conheci alguém que gostasse de pagar tributo. Sim. Não conheço ninguém que acorda de manhã e fala, eba, hoje eu vou pagar o meu IPVA. Não vi a hora de chegar o boleto do IPVA. Não acontece isso. Bom, sabedores que somos desta, que ninguém gosta, por isso que se chama imposto. Né? Ele é impositivo mesmo. Existe uma lei feita por nós mesmos, que elegemos os nossos representantes, e aí que tributa todo mundo. Agora, a questão mais importante é a necessidade do tributo, por que a gente paga. E a gente paga pela necessidade. Não existe vida em sociedade sem tributação. Não existe nenhum país que não se cobra tributos. Isso não é de agora, é da evolução histórica. Foram os tributos que conseguiram fazer a gente sair de ermitões, de homens da caverna, para chegar até agora. Foram os tributos que fizeram o alvorecer de grandes civilizações. Todas, sem exceção. Por quê? Porque o tributo é o que possibilita a fazer investimentos coletivos e resolver problemas que o individual não dá conta. Sim. Eu não consigo, como cidadão, fazer a energia elétrica chegar na porta da minha casa, ou a água encanada chegar na minha casa, ou ter asfalto na minha rua. Mas o imposto possibilita a gente fazer esse financiamento coletivo para que as necessidades sociais sejam atendidas. Então, cada um abrir mão de um pouco, individualmente, para um bem maior. Sim. É uma função super relevante, que dá uma satisfação enorme de exercer, porque você sabe que o resultado do seu trabalho não está sendo privatizado, não é para alguns e para poucos, é para todo mundo.
Isso é muito significativo, pelo menos para mim. Sim. Então, o imposto, que se a gente não tivesse imposto, como é que seria hoje? O tributo, né? A palavra, imposto é a espécie, o gênero é tributo. Se a gente não tivesse os tributos, a gente ia acordar de manhã e não ia ter água encanada em casa, não ia ter energia elétrica. Se você quisesse usar o banheiro, seria a latrina ainda, no quintal da casa, aquele banheiro separado, por exemplo. Transporte público, que é subsidiado. Seria cada um por si. Cada um por si. A gente viveria na barbárie. Sim. Né? Inclusive, não teria justiça. O mais forte submeteria o mais fraco. Sim. Né? E aquela situação de anarquia. Então, o tributo ele cria civilidade. Tanto pela questão do investimento comum, quanto a consciência que nós somos responsáveis uns pelos outros. Se tem alguém que passa fome, eu sou responsável. Se alguém precisa de saúde, eu sou responsável também. Se alguém sofreu um assalto, eu sou responsável também. Então, eu vou contribuir para que esses problemas sejam resolvidos. Que a gente tenha segurança social, segurança pública, um aparato, né, de um estado de bem-estar social. Que sem a tributação não seria possível. Sim. Agora, Rodrigo, recentemente nós tivemos escândalos, podemos dizer, aí divulgados na mídia, envolvendo a arrecadação de imposto ou a falta de arrecadação de imposto por parte de algumas grandes empresas brasileiras. O trabalho do auditor fiscal está envolvido neste sentido de realizar esse controle, se as empresas estão efetuando os pagamentos de tributos ou não? Perfeito. É super relevante a sua pergunta e está num contexto muito atual. Sim, é o trabalho do auditor fiscal que tem o dever legal de apurar se todos pagam corretamente. Porque esse imposto sobre o consumo não é que nem o IPTU ou IPVA, que a gente recebe o boleto. E aí ou você paga ou não paga. Agora, o imposto sobre o consumo ele é declaratório. Cada empresário declara quanto vai pagar, claro que lastreado na sua contabilidade, nas suas operações fiscais, né? Emissão de nota fiscal e tal. Então, o fisco tem esse dever que, para funcionar bem em sociedade e que para o próprio tributo se legitime, todos têm que pagar. Sim. Né? Se uns não pagam, outros têm que pagar mais. E não é justo isso. Então, o trabalho do auditor fiscal é trazer justiça fiscal. E aí, essa fiscalização, essas auditorias, esse trabalho que garante que todos paguem e o tributo se legitime socialmente é nosso. E uma outra questão super relevante para o mercado, para a economia, o fisco, que é o guardião da concorrência leal. Porque se existe uma legislação que todos têm que pagar igual e o preço, ele determina a demanda, a oferta, então se algumas empresas se conseguem baixar o preço, eles têm vantagens em cima dos concorrentes. Sim. O fisco ele tem esse dever de ser esse guardião da sociedade no sentido de trazer um ambiente concorrencial saudável. Porque se uns não pagam, não é só a sociedade no sentido de não ter o tributo que é lesionada. Os outros concorrentes, as outras empresas que querem concorrer corretamente segundo a lei, não têm condições de prosperar, Sim. de crescer. E isso prejudica toda a economia. É interessante você falar isso, porque eu ouvi, inclusive, da população, né, de algumas pessoas, que mas tal empresa não paga imposto, mas eu compro o produto desta empresa mais barato. Mas a pessoa não consegue entender que, de alguma outra maneira, ela está sendo prejudicada, porque o valor que deixou de ser pago, esse valor de tributo, ele é retirado de algum lugar de serviço público, né? Exatamente, de serviço público e também de empregos. Sim. Empresas, porque um ambiente contaminado pela sonegação, os bons não conseguem prosperar. E esse mesmo contribuinte que sonega é o mesmo contribuinte que não paga os direitos trabalhistas. É o mesmo contribuinte que explora o empregado. E aí ele está ajudando uma empresa que vai explorar ele, ou que vai lesionar o meio ambiente, vai lesar, melhor dizendo, lesar o meio ambiente. Então, ou seja, são empresários, que não é a maioria, como também a questão dos fiscais, que podem ter algum desvio, são minoria, como em qualquer profissão,
A maioria dos empresários querem muito, né? Cumprir suas obrigações, concorrer e ganhar mercado por produtividade, por qualidade, por eficiência. Esses daí que a gente tem que proteger. Porque o mesmo que sonega é o mesmo que polui e não está nem aí, joga o dejeto no rio, ou que ele não tem a consciência social, ele não tem a consciência cidadã, ele é individualista. Ele coloca a questão individual, do lucro, acima do bem comum, acima da vida em sociedade. Eu acho que defendo, hein? Eu sou engenheiro de produção, fiz MBA na USP, em gestão empresarial, sou formado na Federal de São Carlos. O lucro ele é legítimo e ele faz também a sociedade evoluir. Né? Ele tem essa finalidade de fazer a gente competir e ser melhor. Mas competir dentro das regras do jogo. Né? Você não consegue jogar um jogo onde alguns têm uma corrida. Alguns estão carregando um peso e outros estão correndo livre, e outros de bicicleta. Não, vamos colocar todo mundo em igualdades de condição. Nunca vai ser justo, né? E o auditor fiscal deveria garantir essa igualdade de condições. Faz parte do trabalho de vocês, Faz parte do nosso trabalho. Agora, vou aproveitar você aqui porque a gente está falando muito sobre tributações, sobre imposto, né, no cenário político atual, e a gente teve uma lei que está para ser aprovada, né, foi aprovada na Câmara Federal e aí, se não me engano, agora está sendo analisada pelo Senado e em seguida provavelmente será aprovada pelo governo, já que é uma proposta do governo, que é de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil e ali é algo até as pessoas, para as pessoas que ganham entre 5 e 7 mil e alguma coisa, né? De alguma forma isso reverbera aqui no estado de São Paulo e no trabalho dos auditores fiscais? Olha, então o imposto de renda é o imposto de competência da União. Tá. Como eu te disse, o ITCMD, o IPVA e o ICMS é nosso dos estados. Porém, impacta sim nos auditores fiscais da Receita Federal, que também é uma carreira irmã nossa. Sim. Então, com toda certeza, são os auditores fiscais da Receita Federal que fazem essa administração, essa cobrança do imposto de renda. Mas eu posso dizer que impacta na vida de todo mundo. Porque, na medida que vai isentar pessoas que ganham menos que 5 mil reais e reduzir o tributo para quem ganha menos de 7 mil, e é a grande maioria da população, sim, é mais dinheiro que vai ficar no bolso das pessoas e que vai circular. É mais emprego, é mais renda, provavelmente vai crescer a economia. Eu tenho a plena convicção, porque se a tributação é uma forma de transformar o que é privado em público, sim, e a gente cobrar mais dos milionários, que é o caso, né? Vai se cobrar mais de quem ganha acima de 100 mil reais por mês, que talvez não faça diferença para a vida dela, pagar um pouco mais, um pouco menos no padrão de vida dela. Porque ela tem uma capacidade de poupar e de investir muito grande. E deixar esse dinheiro para quem precisa, para quem tem dificuldade de sobreviver mesmo, porque não dá para falar hoje, porque o imposto de renda é um imposto progressivo, que deve respeitar o princípio que a gente fala da capacidade contributiva. Quem pode mais deve pagar mais, quem pode menos deve pagar menos. A gente deve cobrar imposto de renda quem tem capacidade de poupar. Hoje, uma pessoa que ganha 5 mil reais na cidade de São Paulo, tem capacidade de poupar? Pagando aluguel, pagando transporte, alimentação? Muito pouco ou quase nada. Sim. Né? É um dinheiro de ali, que a pessoa cria os filhos, financia uma casa, paga a conta de telefone dela, de água, supermercado. Então, eu penso que é uma medida que esse recurso, sei lá, que seja 500 reais a mais no bolso de cada pessoa dessa, e é uma grande massa de população, essas pessoas que não têm capacidade de poupar, no mês seguinte que ela teve aquele aumento, no contra-cheque, porque é isso, não deixa de ser um aumento do vencimento líquido dela. Sim. Se ela tem 5 mil reais, tem os descontos e recebe hoje 3, vai passar a receber 3.500. Esse aumento, ela vai no mesmo mês gastar no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, na loja de móveis, em vestuário, e esse dinheiro volta para quem? Para o empresário, que paga mais imposto e gira a economia.
gera emprego, gera renda. Então, o que gera crescimento de riqueza, o que gera crescimento de riqueza no país é a circulação. Quanto mais dinheiro estiver circulando, mais o país é rico. Quando tem países que têm uma classe média, como os Estados Unidos, muito bem estruturada, que consome bem, o país cresce porque gera mais imposto, dá para cobrar menos e o país pode crescer. Não é acumulação, não é você ter poucas pessoas com muito dinheiro vivendo no rentismo mesmo, Sim. com aplicações gigantescas que não faz diferença no padrão de vida dela. Que no Brasil é a menor parte da população, né? É a menor parte da população, mas é uma concentração gigantesca. Muito grande. Muito grande. E é interessante, Rodrigo, essa sua fala, né? Porque quando se cria uma política que faz uma grande diferença, e essa política está sendo muito debatida nas mídias, existem muitas falas, talvez até falsas, eu posso dizer, muitas fake news, e a sua fala, ela vem de encontro a isso, né? Mas o país vai deixar de arrecadar impostos, mas esse dinheiro vai para o bolso da população e ele vai girar a economia, né? Sim, com toda certeza. Como eu disse, né, uma pessoa que ganha até 5 mil, ela tem pouca capacidade de poupar. E se poupa é para a Previdência, é para desafogar o Estado no momento que a pessoa precise. Ou para uma poupança ali para uma situação de emergência, ou comprar uma casa, né, ou a própria. Então, as pessoas que têm pouca capacidade de poupar, ela ganha e gasta. Uhum. E quando ela gasta, gera emprego, gera renda, gera riqueza, gera mais impostos e é um ciclo virtuoso. Não tenha dúvida. É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Neste momento, nós estamos falando com o Rodrigo Espada sobre a profissão de auditor fiscal e um pouquinho sobre o dia a dia dessa profissão. A gente volta já já, não sai daí. Olá, voltamos para o segundo bloco do Vida e Companhia. Nós estamos conversando hoje com o Rodrigo Espada, que é auditor fiscal da Receita Estadual aqui de São Paulo. Rodrigo, no intervalo a gente estava falando, né? Estava falando sobre os esclarecimentos que você prestou para a gente no primeiro bloco e sobre algumas questões e alguns termos, né? Ligados à economia, à arrecadação de imposto, a tributos, que muitas vezes deixam esse tema distante da população, né? É isso. Por isso que eu admiro o trabalho de jornalistas, porque os jornalistas têm essa capacidade, né, de buscar o conhecimento especializado e trazer para próximo da população de maneira muito palatável, porque realmente, né, tem várias especialidades e parece que alguns especialistas gostam de tornar difícil a fala justamente para afastar, para ser um conhecimento para poucos. E eu fico muito feliz aí de poder estar com vocês aqui falando de forma aberta com a população e tentar trazer um pouquinho da nossa visão. Isso é ótimo, é bom que a população fica mais por dentro deste tema. E aí eu já aproveito para te perguntar sobre a profissão de auditor fiscal. É necessária uma formação específica? Não é. Olha só que legal. Porque a atividade de auditor fiscal está reconhecida na Constituição Federal como exclusiva de Estado. Não existe, né, uma profissão de auditor fiscal na iniciativa privada. Só existe auditor fiscal onde é público, porque justamente faz parte da arrecadação de tributos e tributos é uma questão própria, exclusiva do Estado, assim como a segurança, o militar. Mas como é que é feito? O concurso público é o que é a porta de entrada para a carreira. Desde a Constituição de 88, exige esse concurso público, o que é maravilhoso, porque isso traz impessoalidade, traz critérios objetivos de seleção, né? Como um vestibular. Todos podem, é ampla concorrência prestar. E isso traz mais justiça, mais isonomia, para a gente buscar os melhores quadros. Sim. E aí, como é que é feito? Diferente de outros concursos como juiz, Ministério Público, procurador, que precisa ter uma formação, né, uniformação de direito, a nossa, por ter uma série de atividades que a gente faz, ele é poliformação, né? O concurso ele pode ter várias formações. A nossa legislação,
que define a nossa carreira, que é a Lei Complementar 1059, ela traz lá que para ingressar na carreira, o concurso público deve abrir para pelo menos 6 áreas de conhecimento. Entendi. Quais sejam formação em engenharia, contabilidade, direito, economia, administração e ciência de dados, informática. Fiquei de fora. Mas existe o inciso 7. E esse inciso 7 e qualquer outra a critério do secretário de Fazenda. Entendi. No momento do concurso que ele esteja precisando. Aí o secretário de Fazenda já é uma tradição, pelo menos aqui em São Paulo, de abrir para qualquer área do conhecimento com formação de pelo menos 4 anos. Entendi. Qualquer faculdade com pelo menos 4 anos. Eu acho bom isso, porque quanto mais diverso, mais rico. E essa possibilidade de ter uma carreira com múltiplas visões, múltiplas formações, que é a nossa força. Porque a gente tem várias áreas do conhecimento, a gente pode trocar e aprender. E o trabalho fiscal é muito complexo, né? Por exemplo, vai um arquiteto, ou mesmo um jornalista. O jornalista pode ser ali, né? Porque depois de uma operação fiscal tem todo um trabalho de relações públicas ou de necessidade de contato com a imprensa. Sim. Né? Por que não? E trabalha dentro da Secretaria de Fazenda, ou mesmo um arquiteto. Vamos fazer uma operação fiscal. O setor de inteligência fiscal vai planejar uma operação. Então a gente vai fazer uma fiscalização em tal empresa. Se tiver a planta da empresa que você pega no município, você consegue avaliar onde podem ser os pontos de fuga. Sim. De documentações ou de provas para a gente conseguir fazer. Bom, não sei, estou aqui tentando imaginar outras formações que não essas, que é útil para o trabalho. E também tem uma questão muito tranquila para nós. O concurso é muito seletivo, ele é muito difícil. Então não existe mesmo uma formação que dê conta de todo o edital para auditor fiscal. Na minha prova, em 2006, eu já tenho 19 anos no cargo, foram 21 matérias, se eu não me engano, que foram cobradas no concurso. 21 matérias. Bastante Então, coisa. você pega da área de formação jurídica, direito, caiu direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, pesadamente, direito comercial, direito empresarial, direito penal. Tudo bem. Mas quem faz direito, então, tem vantagem? Não. Porque caiu contabilidade, contabilidade geral, contabilidade avançada, análise de balanços, contabilidade de custos. Então, a área de contábil também tem... E aí o advogado tem que fazer prova de contabilidade, o contador tem que fazer prova de direito. E caiu administração de empresas, e caiu economia, e caiu informática, e caiu direito, e caiu matemática financeira, e caiu estatística, e caiu um monte de coisa. Então, não existe uma formação que dê conta dessa complexidade. A pessoa precisaria fazer, sei lá, umas 6, 8 faculdades. Bastante coisa. E não tem jeito. Então, se abre o concurso para qualquer área que passe por esse crivo. Então, a maioria das pessoas, para prestar o concurso, vão fazer cursinhos especializados. Porque, pelo que você disse, não é um concurso fácil, né? Não é um concurso fácil. No meu concurso tiveram 35 mil inscritos, ou 33, se eu não me engano, e 350 vagas. 1.000 candidatos por vaga, aproximadamente. Por vaga. Você é de 2006, né? 2006. Depois deste ano, aqui em São Paulo, tiveram mais concursos para auditor? Tiveram, em 2009 e 2013. Porém, tem uma boa notícia, então vamos dar aqui para os espectadores. O governador acabou de autorizar um novo concurso para auditor fiscal para 200 vagas. Então, neste momento, a Secretaria de Fazenda está no processo de escolher a banca e, em breve, divulgar o edital para o concurso. E a prova deve ser no começo do primeiro semestre do ano que vem. É bom a gente falar disso agora, né? Principalmente para quem está começando na carreira ou para quem quer fazer uma transição, porque dá tempo de estudar, né? Já que a prova vai acontecer no ano que vem. Quem se interessa já sabe, como o Rodrigo está falando aqui para a gente, que a prova não é uma prova fácil, que ela vai ali abranger várias matérias, já começa a estudar a partir de agora. Sim, é para agora mesmo, porque se você deixar para começar a estudar quando sair o edital, não dá tempo. Aquele já não é o seu concurso, pela quantidade de matérias Sim. que tem.
E o que eu estou falando de prazo é uma previsão comparado com os anteriores, né? O meu também foi mais ou menos esse período de prazo que aconteceu. Sim. Então a gente espera, sim, que deve ser rápido. E aí tem que começar a estudar já. E é uma profissão que vale a pena, mesmo sendo tão difícil ingressar? Vale muito a pena. Eu sou muito satisfeito. Depois que eu passei na carreira de auditor fiscal no concurso, eu nunca mais prestei nenhum concurso e nunca mais pensei em sair desta profissão. Porque é uma satisfação muito... Sabe, a gente faz política pública no atacado. Imagina que o Estado que provê, né, a capacidade da gente viver em civilização, como eu já expliquei. Imagina que dá para trabalhar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Quem tem esse perfil, né, de servir ao público? Na Secretaria de Justiça. Mas aí você faz a política pública no varejo, atendendo ali, né, o médico. É importante? É importantíssimo. Mas se atende aquela pessoa e vê, né, claro, ali a melhora da pessoa, o professor que atende aquela sala de aula e naquele ano vai trabalhar com 30 pessoas, 30 alunos de forma intensiva. O nosso não. O nosso a gente faz no atacado. É a única profissão no Estado que irriga todas as demais. Nós que somos os responsáveis em trazer recurso para o Tesouro, e esse Tesouro que subsidia toda a atividade estatal. Sim. Então, quando a gente faz um trabalho fiscal, você vê, né, bilhões ou milhões de reais indo para o cofre público, e você fica imaginando quantas ambulâncias que são isso, quantas escolas, quantas praças, quanto asfalto, quantas leis podem ser feitas, ou quantos julgamentos podem ser feitos. Porque nenhum servidor público, nenhum, né, prescinde da atividade fiscal. Tanto que a nossa é a única também que está na Constituição Federal, que a Constituição Federal é a única que fala, que é essencial ao funcionamento do Estado. Você vê, vou trazer aqui, a palavra tributo vem da primeira forma de organização social, que são as tribos. Você poderia viver em ermitão, sozinho, isolado, ou viver numa tribo. Se você decidisse viver numa tribo, você tinha que se sujeitar a um compartilhamento dos ganhos de viver em sociedade. E era exatamente um tributo que se pagava. Era uma cesta que se passava e que cada um deixava nessa cesta um pouco a mais do que tinha tido do dia. Porque lembrar que naquela época as pessoas viviam de caça, pesca e colheita. Não era agricultura, era colheita. Tem dia que você caça e tem dia que você não caça. Sim. Tem dia que você pesca e tem dia que não pega nada. Tem dia que você sai para colher e tem dia que você não colhe nada. Depende da sorte. Então, as pessoas, como você podia viver sozinho, a sua chance de sobrevivência era pequena. Porque se você ficasse 3 dias sem caçar nada, morria. Ou então podia viver num grupo social. E aí, se eu ficasse 3 dias sem pescar nada ou sem conseguir nada e outros conseguissem, eles compartilhavam e eu tinha sobrevivência. Eu teria uma sobrevivência, uma longevidade maior. Então, era isso. Quem pescava, pegava o peixe dele e o restante ele colocava no cesto. Porque também não tinha nem geladeira, né? Sim. Mas tudo bem. E não tinha também essa ganância, talvez. Mas quem caçava, pegava uma parte, talvez o filé mignon para ele, e o resto depositava na cesta. E o outro, que não conseguia, pegava da cesta, que passava para todo mundo. E quem estava doente, pegava da cesta. E quem estava idoso, pegava da cesta. E as crianças, pegavam da cesta. E está tudo bem. Que bom que é assim. Que bom que a gente tem responsabilidade um pelos outros e temos esse sistema de compartilhamento dos riscos. Né? Então, você poder, né, colocar na cesta de todo mundo é uma profissão magnífica, sim, gratificante. E você usou uma palavra que é bem interessante, que é a palavra essencial, né? Eu iria citar isso para você, de profissões que são consideradas essenciais. E aí a gente sempre lembra do médico, do motorista do ônibus, do coletor de lixo, que são realmente pessoas que estão ali no nosso dia a dia, que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Mas o auditor também, ele é essencial porque, de fato, como você disse, né? Sem a arrecadação, a gente não consegue gerir o Estado, né? E aí tudo funciona de uma maneira desigual.
Não existe Estado. Não tem um deputado aqui na Lesp que não ganha dinheiro que veio dos tributos. Ou um médico, ou um soldado. Ou, quando foi fundado o Estado, eram duas funções. Primeiro, a defesa, então militar, para defender contra outros povos, mas tinha uma arrecadação antes de qualquer coisa. A gente tem artefatos arqueológicos tolhidos em pedra, que já se tinha documentos de contabilização de tributos e pagamentos de tributos, que os historiadores falam na Idade da Pedra. Sim. Então foi isso, né? Foi o tributo que fez a gente sair de uma vida que a gente estaria hoje se matando ainda, não que não nos matamos, e seria muito mais, Sim. Com uma expectativa de vida baixíssima, vivendo cada um no seu sítio, sei lá, que não, eu adoro vida rural, tenho inclusive um, e gosto muito, mas é uma outra forma de civilidade que a gente vive. Seria muito mais desigual do que já é, né? Agora, Rodrigo, ainda falando da profissão, fala um pouquinho sobre o dia a dia da profissão. Então, você chega no seu trabalho, imagino, você citou algumas formações, né, possíveis para um auditor, uma auditora fiscal. Então, eu imagino que cada um tem uma função. Como que isso é dividido ali na prática? É muito diverso. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Fazenda de São Paulo tem hoje aproximadamente 2.500 fiscais. Você a pensar que todos fazem a mesma coisa, é que nem uma fábrica, cada um tem a sua função, ou qualquer outra atividade de organização, porque a própria especialização gera ganhos de produtividade, né? Como o Henry Ford, né? Já na indústria, sou engenheiro de produção, já especializou o trabalho para gerar mais produtividade. Tá bom. Então, fiquem tranquilos, porque alguns pensam o seguinte: eu não vou entrar na carreira de auditor fiscal, porque uma característica que precisa ter, certamente, é disposição, às vezes, ao enfrentamento, porque não é uma atividade fácil, e a gente até é mal visto, muitas vezes, por isso, equivocadamente. Mas você imaginar que você, por ser fiscal, você vai ter que ir numa empresa, fiscalizar, cobrar, não é verdade. Hoje, acredito que menos da metade dos fiscais, do corpo nosso de fiscais de ativos, trabalhem nessa fiscalização direta de tributos, que a gente chama, que é a atividade fim, que é o fiscal que fica na fiscalização mesmo, buscando fazer auditorias, verificar se as empresas estão fazendo o pagamento corretamente. Mas, como eu falei, a atividade é especializada. Se tem esses fiscais lá fazendo esse trabalho, tem todo um corpo, né, de intente, vamos dizer assim, pensando no militar, que faz os suprimentos, né, os subsídios, melhor dizendo, chegar neste que está lá na linha de frente. E, o exemplo é péssimo, porque não é uma atividade de confronto. É uma atividade, como eu já disse, de interesse social e de proteger, né? Inclusive, um dos trabalhos do fisco é a orientação. A gente tem hoje um programa de conformidade fiscal que é maravilhoso, que o fiscal ele não pode lavrar auto de infração e sim tem que orientar o contribuinte. Mas tudo bem, voltando. Então tem esse trabalho de fiscalização, mas tem o trabalho de inteligência por trás, de verificação de dados, de planilhas, de malhas, que consegue verificar as empresas que estão tendo um comportamento fora do esperado ou fora da curva, para que essa atividade de fiscalização seja muito mais efetiva, muito mais acertada, né? E não fique sendo um tiro. Tem trabalhos de sistemas de informação gigantescos, de planejamento, trabalhos de julgamento, o pessoal que é do direito. Nós que fazemos o julgamento. Se um contribuinte acha que não é justa aquela cobrança, ele entra com recurso. E nós temos um tribunal de impostos e taxas que faz o julgamento desses contendas, né, o contencioso que a gente fala, entre fisco e contribuinte para ver quem está correto. Tem trabalhos de representação de defesa dos autos de infração, que esses fiscais atuam como advogados, defendendo autos de infração. Existe trabalho de cobrança também, que o fiscal faz a cobrança dos inadimplentes. Tem trabalho de orientação, de postos fiscais. Então, uma parte do trabalho é fiscalização, mas é uma parte pequena. Uma parte grande também de trabalhos que cuidam do
dos sistemas de pagamento, do Tesouro, dos pagamentos do Estado, também é feito por auditor fiscal. O relacionamento com as instituições financeiras que vão passar o recurso que é recolhido pelo sistema bancário. Hoje, antes o Estado tinha um banco, né? Chamava Banespa. Hoje não tem mais. Então, os tributos são pagos pelo sistema financeiro e tem que chegar no Tesouro. Então, existe uma complexidade gigantesca nessa administração, nessa gestão. Muitos são gestores mesmo. Sim. Gestores, porque a atividade de arrecadação é protegida pelo sigilo fiscal. Tá. O sigilo impera porque são dados muito sensíveis. Porque se eu tenho dado a uma empresa de quem que ela compra, por quanto ela vende, isso daí na concorrência tem muito valor. Porque um outro concorrente pode falar, por que você está vendendo para ele mais barato que para mim? Por que você está... Isso daí é sensível. Então, toda a atividade fiscal de arrecadação, ela tem essa guarda de um cargo, que é o nosso, que tem acesso amplo às informações, mas que tem esse dever de proteger o contribuinte, proteger a sociedade, porque nós somos responsabilizados se quebrarmos o sigilo fiscal. Por isso que a nossa atividade também não pode ser terceirizada. Sim. Não pode ser um profissional que entra, fica 2, 3 anos e sai para o mercado, porque ele vai ter acesso a informações que podem prejudicar a sociedade. Sigilosas, né? Sigilosas. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação e pedir para você deixar um recado, né? Agora, sabendo que possivelmente haverá em breve um concurso para auditor fiscal aqui do Estado, deixar uma mensagem para quem se interessa por essa profissão. Olha, eu quero falar, quem que quiser ser meu colega de trabalho, eu vou ficar muito feliz de ajudar, inclusive. Pode me seguir no Instagram, @Rodrigo Espada, com S mudo, que nem estava ali na qualificação, @Rodrigo Espada, _ ou sublinha em português, melhor. Manda lá direct, dúvidas, perguntas, que eu vou responder todos. Mas eu quero dizer para estudar, sabe? O esforço, a abdicação é grande. Quando eu foi com o máximo foco no estudo, abri mão de horas de convívio com família, de festas e tal, porque depois que você passar, você tem uma segurança. Lógico que tem muita necessidade de qualificação, de estudo, de dedicação, mas é uma profissão que vale muito a pena. É isso, muito obrigada pela sua participação. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, ele fica completo no nosso canal no YouTube e a gente se encontra em breve na programação. Até mais!